Então tá, fala pessoal, sejam bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo aí do canal Talking About Testing. Hoje tenho o prazer de estar conversando aqui, batendo esse papo com o Cristiano Caetano, que é um cara que é uma referência na área de qualidade de software e teste de software. Foi uma referência para mim quando eu estava começando, ele já tinha aí uma caminhada nessa estrada. E a gente vai conversar hoje sobre BDD. Cristiano é um cara que eu acompanho ele desde o início da minha carreira, como eu comentei, e eu já participei de treinamentos com ele, né? Na época que eu trabalhava em Porto Alegre, eu participei de um treinamento de teste complete com o Cristiano, já assisti diversas talks dele aí por Guts e coisa e tal. E é um cara assim que eu admiro muito desde o início da minha carreira e é um prazer estar te recebendo aqui, Cristiano. Então, tu podia te apresentar para a galera aí, por favor? Muito obrigado, Valmir. É bom ver que você me admira e que eu contribuí de alguma forma para a tua carreira. A gente vem conversando já faz um tempo e eu também estou aprendendo, obviamente, com você bastante coisas. Afinal de contas, você vem fazendo essa iniciativa e discutindo bastante sobre automação de testes, então, obviamente, é uma troca bastante saudável entre eu, você e, obviamente, a comunidade. Com certeza. Bem, eu sou Cristiano Caetano, como você falou. Por muitos anos, eu estava bem envolvido na comunidade brasileira de teste de software. Por 10 anos, eu tinha uma empresa que eu tinha fundado chamada Qualister, que era uma empresa de consultoria, treinamento de testes. E por conta disso, junto com os outros consultores que trabalhavam com a gente, né, pessoal que provavelmente vocês conhecem, o Elias Nogueira, o Júlio de Lima, tinha uma galerinha muito boa trabalhando comigo nesse período. Foi um período bem bom da minha carreira, uma experiência interessante. A gente viajava o Brasil para baixo e para cima, visitando o cliente, participando dos eventos, promovendo eventos também. Então foi uma experiência bem bacana. Mas por volta de 2014, eu fundei uma outra empresa chamada Canoa e o nosso produto se chamava Canoa Tests, era um plugin de test management para o Gira. E aí, uns 2 anos depois que eu fundei essa empresa, nós fomos comprados por uma empresa de Londres. E por conta disso, eu me mudei para Londres. Então, estou morando em Londres já fazem 4 anos e pouco agora. E no último ano, a Smart Bear comprou essa propriedade intelectual, esse produto que eu tinha criado com meu sócio da empresa aqui de Londres. Então, agora eu trabalho para a Smart Bear, meu cargo lá Product Manager, e eu sou Product Manager dos produtos Zephyr, né? O nosso produto teve o rebranding, agora ele se chama Zephyr Scale, mas tem outro produto que chama Zephyr Squad. Então, sob o ponto de vista de produto, eu sou o gerente de produtos. É interessante que no início lá com a Qualister tu revendia software da Smart Bear, né? E Isso, agora exatamente. você é funcionário deles, né? Compraram a empresa que a outra tinha comprado, que legal. Esse mundo é pequeno, tipo assim, dá voltas. A gente representava os produtos da Smart Bear no Brasil, a gente vendia, como você falou, eu dava treinamento Test Complete, revendia o Test Complete e os outros Exato. produtos deles. E durante muitos anos a gente, enfim, se desconectou, porque acabamos seguindo caminhos diferentes, e aí fechou de novo, enfim, eles compraram a propriedade intelectual, e agora eu faço parte da equipe. Enfim, a Smart Bear é uma empresa bem grande, bem conhecida no mercado Sim. de teste de software. Achei legal também tu ter comentado das pessoas que passaram pela Qualister, como o Elias e o Júlio, que são referências na área também, são pessoas que também me inspiram e que estão super ativos na comunidade. O Elias está até aqui na Holanda também agora, né? Isso. E, e é muito legal, assim, que eu acho muito legal quando a gente tem ah, pessoas a quem se espelhar. Eu levo um pouco de cada uma dessas pessoas que passaram na minha vida compartilhando conhecimento para compartilhar de volta também, porque a gente faz isso, ah, a gente faz isso porque a gente acredita que compartilhar é uma coisa saudável, é uma coisa que faz bem tanto para quem recebe o conhecimento quanto para nós, como quem está repassando, né? Para Verdade. a gente começar esse papo, então, agora sobre BDD, a galera até que acompanha o canal Talking About Testing, uh, eu fiz um tempo atrás uma live onde eu falei que eu não uso o Cucumber mais para escrever meus testes, e tem toda aquela confusão de que tem gente que chama de BDD, tem gente que chama de Cucumber, e na verdade não são a mesma coisa, né? Então eu queria saber assim, qual é a tua definição de BDD, Behavior Driven Development, e onde que os testes automatizados entram nessa história, se é que eles entram nessa história. Esse é um bom ponto, porque BDD é uma coisa
controversa, e obviamente as pessoas acabam usando de forma incorreta ou usando até a terminologia incorreta. Mas o Exato. BDD, no fundo, lá no fundo, é uma coisa bastante simples, porque ele representa uma forma de você descrever o seu produto sob a perspectiva do usuário final, o stakeholder, a perspectiva de fora para dentro, né? Abstraindo a Sim. tecnologia. Então, essa, digamos, é o primeiro ponto no que diz respeito ao BDD. Por isso o nome, né? BDD, Behavior Driven Development, é o desenvolvimento que é guiado, dirigido pelo comportamento. Então, a gente está descrevendo os comportamentos sob a perspectiva do usuário. E o segundo Exato. ponto que caracteriza bem o BDD é a colaboração. Então, assim, BDD sem colaboração não é BDD, porque ele parte do pressuposto onde nós temos o que ele chama dos três amigos, mas pode ser mais do que três, obviamente, que Sim. normalmente são representados pelo desenvolvimento, pela perspectiva de negócio, um analista de negócio, um PO, um PM, e também alguém que representa o teste, né, sobre as visões e perspectiva de teste. E a colaboração deles é que, no final, ajuda a construir colaborativamente esse entendimento do comportamento esperado, né? Então, esse comportamento ele pode servir como base para a construção das histórias, ou ter os testes de aceitação das histórias, e, obviamente, se você ainda mais descer mais o nível, pode chegar no nível da automação, mas BDD não tem absolutamente nada a ver com automação. Legal, bacana pra caramba. Quando eu trabalhei no GitLab, a gente usava o conceito dos três amigos, e eram quatro amigos, como tu falou, pode ser mais. E Pode ser entrava o mais, pessoal ótimo. de UX e UI, de design também, junto nessa conversa. E era bem interessante. Então, tu falou um pouco aí dos três amigos. Tu podia aprofundar um pouco sobre essa técnica dos três amigos, como é que isso funciona, como é que é essa dinâmica da colaboração entre pessoal de produto, pessoal de desenvolvimento, pessoal de QA. É. Esse é um ponto importante porque, de novo, BDD não tem nada a ver com ferramentas. Ele, de novo, ele parte do princípio da colaboração. E o BDD ele é meio agnóstico. Ele pode plugar no Scrum, ele pode plugar no XYZ. Sim. Ele não está necessariamente conectado a uma metodologia de desenvolvimento. No entanto, metodologias ágeis, por conta do jeito que elas funcionam, elas se adequam melhor aos princípios propostos pelo BDD. E no fundo, a metodologia não tem nenhuma diretriz muito especial, sabe? No final é garantir que quando está acontecendo a descoberta, né, a fase de discovery da história, especialmente puxado pelo PO ou pela pessoa de negócio, PO, de novo, quando eu falo PO, eu quero dizer o analista de negócio, o PO, o PM, Sim. ou o quarto amigo, de repente, o cara da UX, ele normalmente, quando está definindo o requisito, ele usa, ao invés de usar um requisito tradicional, já que o Ágil propõe que se tenha pouco ou nenhum requisito e usa o conceito das user stories, ele descreve o comportamento do sistema por meio de cenários, né? E esses cenários guiam, moldam em volta da história como a história deveria se comportar. Sim. Então, normalmente no BDD, a gente tem três fases clássicas quando se fala de BDD. A primeira é essa de discovery, né? Onde tem esse momento onde os três amigos colaboram, seja no quadro branco, enfim, usando qualquer coisa que fizer sentido para facilitar a colaboração, e eles vão garantir que tem um entendimento compartilhado, né, o shared understanding, que é uma Uhum. coisa importante, porque não adianta um dizer para os outros o que vai fazer, isso tem que ser construído de uma forma conjunta. Então a gente os três amigos vão construir de forma estruturada esse entendimento do que é o certo. Então essa é a primeira etapa. A Perfeito. segunda, normalmente, é o formulation, né? No formulation, onde a gente consegue descer o nível e descrever isso. Deixa de ser um desenho no quadro branco ou uma conversa entre as pessoas. E no caso do formulation, a gente vai descrever esses behaviors. E Viram requisitos. normalmente vira um tipo de requisito. Ele vira o complemento da história, né? Uhum. A história é uma fração, um fragmento de uma funcionalidade. E essa história, ela é complementada por, por, por essas descrições de behaviors. E Uhum. aí, depois que foi introduzido pelo Dan North todo esse conceito de BDD, que ele é o criador do BDD,
em cima disso, para descrever numa forma ou num formato onde as pessoas entendam e possam colaborar sem nenhuma barreira técnica, a gente faz nessa etapa de formulation a descrição desses exemplos, desses cenários. E Uhum. aí que em alguns casos você pode conectar ao Gherkin, né? Que Uhum. o Gherkin é essa linguagem em alto nível onde você descreve dado que, quando então, né? O given, when, then, para Uhum. representar os cenários. Porque a ideia não é ter um caso de teste, é Sim. ter dado uma entrada, quando eu executo uma ação ou ações, eu espero um resultado, né? Então é basicamente dado uma pré-condição, você gera um input e você valida um output. Então o Gherkin ele ajuda a formalizar. E aí, como última etapa, mas não é necessário, e aí é onde entra a confusão quando se discute sobre o BDD, é a parte do automation, né? Sim. Você tem esse último momento que você poderia conectar esse texto em alto nível, onde todos colaboraram para criar, já que você está usando o Gherkin, que é uma linguagem onde tem um formato pré-definido, você poderia potencialmente conectar uma ferramenta de automação, mas isso não é necessário, mas pode ser usado, né? Então é aí que Claro. começa a entrar o grande problema quando se discute sobre BDD. O ponto, até fazendo um adendo final, a gente está falando de BDD, não há sombra de dúvida, mas existe um universo de outras metodologias dentro desse guarda-chuva, né? Então a gente tem BDD, tem o ATDD, tem o especificação, por exemplo, tem o story testing. A lista é grande, né? E todas elas se baseiam nesse mesmo pressuposto. A colaboração é a condição para tudo. Mas no fim, você descreve o que se espera, o que se espera do sistema por meio de algum tipo de teste, né? O teste é que guia o desenvolvimento, porque no final, se você conectar com algum tipo de automação, você usa a automação para provar a correção, né? Ou seja, se o sistema se conforma, ele está em conformidade com os testes que foram construídos de uma forma colaborativa entre os três amigos. Então, Sim. tudo tem uma conexão, só que normalmente quando as pessoas falam de BDD, eu estou usando BDD, eu estou automatizando BDD, ela está usando Cucumber ou qualquer outra ferramenta de automação, SpecFlow ou alguma coisa nesse sentido. Sim. E está esquecendo ali da parte de discovery e de formulation e está indo direto para a última fase, né? Que não é que, que, que é mais execução do que pensar e colaborar entre áreas, entre pessoas Exatamente. diferentes, com diferentes perspectivas, né? Eu até tive uma conversa com o Sebas, da Thaler, da empresa que eu trabalhava em Floripa, sobre DDD, que é o Domain Driven Design, né? Que é Isso. que ainda, e eu achei legal, eu resolvi trazer isso porque tu falou que o BDD, ele não necessariamente precisa usar com o Scrum ou com metodologia X ou Y ou Z. Ele pode ser utilizado com diferentes metodologias. E nesse bate-papo que eu conversei sobre Domain Driven Design com o Sebas, que é o CTO da Thaler, ele comentou que ele é um cara que está aplicando isso na prática há bastante tempo e que existem pessoas que já estão acoplando junto o BDD no DDD, né? Então assim, design e duas técnicas, uma de design e uma de desenvolvimento, para tirar proveito das duas, para desenvolver um entendimento entre as áreas sobre o que é o problema que a gente quer resolver, né? No fim das contas, o lance é entender quais são, que nem nessa conversa ele fala assim sobre, na questão de DDD, tipo, eu tenho diferentes, eu falar para uma organização inteira um termo conta pode ser uma coisa para uma área e pode ser uma outra coisa para outra área, né? O DDD traz Exatamente. essa coisa de a gente ter uma linguagem ubíqua, uma coisa que se usa tanto numa metodologia quanto na outra, né? Então é legal ver essas interconexões que existem entre as metodologias. Exatamente, a linguagem ubíqua, ela é a base, né? Uma vez que a gente tem um entendimento compartilhado, como é que a gente descreve isso num formato que todos entendem, sem nenhuma barreira tecnológica ou nenhuma curva de aprendizado, né? Sim. No caso do BDD, normalmente se usa o Gherkin, né? Mas aí quando você entra no Domain Driven Design, obviamente eles têm alguns tipos de diagramas para poder representar de forma abstrata esse domínio. Mas sem sombra de dúvida, tudo se casa muito bem e faz sentido, né, quando as empresas conseguem aplicar no seu dia a dia. Exato. E Cristiano, por qual motivo tu considera que os times de desenvolvimento acham que usam BDD quando na verdade eles só querem a última parte ali dos testes automatizados?
Isso é uma coisa que eu vejo com frequência quando eu converso com as pessoas, tento entender a jornada deles na aplicação e no uso de BDD. E o que normalmente eu vejo é assim, um testador dizendo, ah, nós usamos BDD, mas no fim ele está usando o Gherkin para guiar a automação dele. Ou seja, ele nem Uhum. precisaria do Gherkin a princípio. Então, assim, o segundo ponto é o seguinte, que para mim é o mais doloroso quando eu ouço. Os testadores, os automatizadores, eles falam isso para mim e eu pergunto, ok, tudo bem, mas em que momento que acontece a colaboração? Em que momento que tem o input dos outros amigos, né, com relação a esses testes que você está fazendo? Eles normalmente respondem, não tem esse input, ou seja, a parte mais importante do BDD, que é a colaboração, ela não existe, ou seja, o Gherkin com Cucumber ou qualquer outra linguagem ferramenta de automação que implementa o Cucumber, ele é só um meio para você implementar automação. Ele não se beneficia dos conceitos que são propostos pelo BDD. Então a gente vê isso com frequência no mercado. E, enfim, isso não é sadio, até porque as pessoas acabam achando que estão fazendo a coisa certa e elas não estão, né? Sim. Eu já trabalhei em times onde era exatamente o que tu descreveu. Era uma pessoa responsável por criar o Gherkin, sem input de ninguém da área de negócio, de ninguém do time, do resto do time de desenvolvimento. Então era só a última etapa. E em contrapartida, eu já trabalhei em empresas também, onde não se usava Gherkin e havia uma colaboração entre pessoas de negócio, pessoas de design, pessoas de produto, pessoas técnicas de desenvolvimento, de back-end, front-end, mobile, infraestrutura, muito grande e entregava uma experiência para o usuário muito legal no fim das contas. Assim. Então, não tem aquela, não, é aquela famosa frase, não existe bala de prata, né? Tu não precisa Isso. utilizar uma metodologia X para atingir o sucesso. Na verdade, tu tem que entender os problemas que tu quer, que tu está tentando resolver e descobrir maneiras de resolver ele da forma que funciona para ti, né? Não é tipo alguém escreveu um livro, tu vai lá e vou seguir by the book e vou milagrosamente atingir o sucesso. É. Você pode ter sucesso, como você falou, na colaboração e não usar BDD. BDD é só um rótulo, né? Como eu falei, Sim, tem o TDD, tem o BDD, tem outras metodologias. Mas o coração é a colaboração. Se você usa a colaboração e ela funciona, falar exato, que é BDD ou não é BDD é irrelevante. O problema é que as pessoas gostam da bala de prata, né? Ah, eu uso exatamente. BDD, eu uso Safe, eu uso X, eu uso Y. Isso é irrelevante. Eu uso um híbrido que faz sentido no meu contexto, na minha É. empresa, né? Eu fiz um bate-papo também com o Wagner Fusca, que é um cara que é referência em Extreme Programming no Brasil. Uh, e ele fala bem isso, assim, tipo, no fim das contas, o que a gente quer é o usuário satisfeito, cliente feliz do outro lado, assim, o que que tu usa, o cliente não tá nem aí, qual é a É. metodologia interna, ele quer o output, né, o resultado. Me diz uma coisa, Cristiano, dá para fazer BDD, meio que tu já respondeu, mas vou perguntar de qualquer forma, dá para fazer então BDD sem Cucumber, sem Gherkin? Tá, sem sombra de dúvida, não é uma requisição. Agora, para fazer da forma, como eu posso dizer, ideal, estado da arte, seria interessante você usar o Gherkin, porque o Gherkin ele tem as vantagens, né? Como você comentou antes, ele nos ajuda a ter a linguagem ubíqua, o Gherkin ajuda a conectar com ferramentas que são enablers de automação, né? Como o Cucumber ou outras, o Cucumber não é a única do mercado, e, e, e para fechar o círculo, porque o BDD ele é bonito quando você consegue fechar o círculo, porque ele promove, ou ele permite, né, promove talvez não é a melhor palavra, mas ele permite que você implemente o conceito de documentação viva ou documentação executável. Porque quando você tem os seus comportamentos descritos nessa linguagem ubíqua que tem um padrão, e você conecta com uma ferramenta, você pode capturar o resultado das execuções e alimentar de novo essa tua especificação, né? E o legal é que, alimentando de novo, usando a ferramenta certa, você consegue usar a documentação como o termômetro de saúde do seu sistema. Você Uhum. começa a traquear as taxas de passou e falhou, você, dependendo da ferramenta, pode gerar algum tipo de score de qualidade ou saúde do sistema. Então, diferente de uma documentação que fica lá no Google Docs, sei lá, fica no Word, fica no Wiki, no Confluence, por exemplo, ou perdido numa história,
a documentação viva ela acaba reagindo, né? Porque ela não é mais só um texto armazenado em algum lugar. Ele é um texto que está conectado com a automação, onde a automação devolve de volta para esse texto, essa especificação, os resultados. Então, Sim, ela sempre está dizendo se ela está, o sistema está se comportando conforme o que está descrito na automação. Então, assim, esse é o estado da arte e é uma coisa bacana tentar alcançar. No entanto, isso não é necessário, porque, de novo, a raiz de tudo sempre é a colaboração. Porque o sim, grande problema é que metodologias ágeis, suportada pelo DevOps, por exemplo, especialmente agora que o DevOps está sendo tão largamente adotado, é muito bom para, em primeiro lugar, a metodologia ágil ajuda você a trabalhar em batches menores e desenvolver mais rápido. E o DevOps ajuda você a entregar mais rápido, né? Você integra e deploya mais rápido em produção. Só que não sim, adianta você fazer tudo isso rapidinho se no, o princípio de tudo que é fazer a coisa certa in the first place, não adianta sim, fazer e entregar rapidinho a coisa errada. Então, exato. essa etapa de discovery e garantir que todo mundo está na mesma página e tem o mesmo entendimento, ela é crucial, porque senão você vai desenvolver a coisa errada e vai entregar rapidinho a coisa errada, entendeu? Sim. Eu te perguntei sobre se é possível fazer BDD sem Cucumber, principalmente porque, mais assim, por experiência pessoal, nas empresas onde eu trabalhei, onde se tentou utilizar Gherkin, a impressão que eu tinha, eu sou um cara que eu levanto a bandeira de que responsabilidade é de todo mundo. E quando eu digo que responsabilidade é de todo mundo, é desde a especificação do requisito e inclui o desenvolvedor criando testes automatizados. E a minha Isso. impressão era que quando eu tentava introduzir para um time de desenvolvimento que eles tinham que escrever os testes utilizando o Gherkin, eles eram aversos. E enquanto que um QA que não é técnico, que não sabe desenvolver, pode achar uma boa porta de entrada, né? Mas daí a gente acaba criando barreiras, assim, tipo, de quem que é a responsabilidade de escrever o teste, por que que é do QA e não do dev, saca? E aí quando eu tirei essa barreira, o time de desenvolvimento começou a me ajudar a escrever testes automatizados. E aí eu, né, pegando o gancho disso que eu tô falando, eu queria te perguntar se tu considera que testes escritos sem o formato Gherkin podem ainda assim serem legíveis, de fácil manutenção e ainda assim trazer confiança para os times que estão desenvolvendo software. Sim, sem sombra de dúvida. O Gherkin não é uma pré-condição nem para BDD e não é uma pré-condição para você escrever testes. Tem outros métodos ou ferramentas para você escrever testes de novo, que são fáceis de criar, fáceis de dar manutenção. O problema não é esse, no final das contas. O problema é testar a coisa certa, né? Sim, E testar a coisa certa volta de novo para entender o problema certo sim, desde o início. Então, isso não é para ser um problema. Até porque, se a gente pega, como você falou, o conceito de que a responsabilidade é de todos, usando assim esses buzz de mercado, especialmente quando se fala de DevOps, eles usam esse termo de shift left, né? Shift left, sim, shift right, ou seja, sim, o teste, o que a gente chamava de modelo em V, né? 15, 20 anos atrás, milhares de publicações, todo mundo chamava, agora é o shift left e o shift right. Então, o modelo em V ou shift left, ele implica aonde os testes ou a qualidade ela tem que ser aplicada desde o início do ciclo de vida. E exato. nesse contexto, é óbvio que eu espero que os desenvolvedores eles contribuam no sentido de ajudar a entender o domínio do problema, ajudar a descrever os cenários ou os testes e, obviamente, a automatizar, porque se a gente pegar a pirâmide invertida e a pirâmide certa da automação, a grande fatia esperada, especialmente agora pensando em termos de entrega contínua, com quality gates automatizados, essa grande fatia é baseada em teste de unidade, teste de integração, teste de serviços, teste de APIs, tudo isso cai na mão do desenvolvedor. Hoje, mais do que nunca, a carga de teste e de cuidado com a qualidade que está na mão do desenvolvedor é muito maior do que era 10, 15, 20, 30 anos atrás, de A longe, assim, não dá para exigência do comparar. mercado também é muito maior, né? É, É. não há E sombra de dúvida. eu até achei uma coisa que eu queria comentar também é essa questão assim, quando eu tentei levar Cucumber, Gherkin para times de desenvolvimento, assim, eu era o único QA. Eu estava falando responsabilidade de qualidade é de todo mundo e vocês têm que escrever os testes também. Eu achei mais fácil tirar o Cucumber, né? E também tem o fato que tem empresas que não têm QAs, né?
E desenvolvedor já está acostumado a desenvolver código para automatizar coisas, né? Seja lá o que for. Então, assim, eu também percebo que às vezes adicionar uma ferramenta, só por adicionar a ferramenta, às vezes adiciona mais complexidade do que os ganhos que ela traz, né? Porque a gente está só olhando para a última fase desse processo todo de Isso, colaboração que acontece, e daí traz mais problema do que resultado. isso. Então, assim, como é que a gente faz BDD do jeito certo? Bem, eu acho que obviamente você tocou num ponto importante. O BDD não é ferramenta, então BDD é mindset, em primeiro lugar. Então, obviamente, o primeiro foco tem que ser garantir que a colaboração acontece, ela acontece no momento certo, e os desenvolvedores têm esse ownership, né, do Uhum, que diz respeito à qualidade do que vai ser desenvolvido. No entanto, não são todos os times que não têm testadores, tá? sim. Então, tem equipes que precisam de testadores por diversas outras razões, por diversos outros tipos de testes que precisam ser feitos, e, obviamente, um profissional da área de teste ele tem toda uma formação, ele tem um conhecimento, ele tem skills que vão além do que o desenvolvedor tem. Então, obviamente, o conceito dos 3 ou 4, 10 amigos, ele se baseia em que cada um tem uma perspectiva, uma experiência anterior, um background diferente, Sim. onde a gente vai fazer questionamentos para poder ajudar a refinar melhor essa especificação por meio desses exemplos. Então, o BDD ideal é o BDD onde a gente primeiro muda esse mindset e foca na colaboração. Depois que a gente amadurecer, a gente pode, obviamente, discutir ferramental, que pode passar por Gherkin, com Cucumber, com SpecFlow, qualquer ferramenta. Mas eu posso Sim. implementar, obviamente, com qualquer ferramenta do mercado, porque a ferramenta não é a base quando a gente discute sobre BDD. Eu até, inclusive, por coincidência, hoje, no momento da gravação desse vídeo, que é 8 de julho de 2021, eu lancei um conteúdo no blog Talking About Testing que se chama Usando Dado Quando Então, sem Cucumber com Cypress, que é só uma ferramenta, né? E essas ferramentas de teste automatizado, elas te deixam dar descrições para as tuas suítes de teste, para o teu contexto de teste, para o teu teste propriamente dito. E nesse conteúdo que eu escrevi, eu mostro com um exemplo real, assim, testando uma aplicação de verdade, onde o texto da minha suíte de teste é dado que eu estou dentro do meu buscador. E aí tem um contexto que fala quando eu faço uma busca. E aí tem o meu teste que diz, então eu devo ver os resultados. Alguma coisa assim, saca? Então, eu estou utilizando das palavras-chave sem. Só que a implementação está ali dentro, não tem um nível de abstração para tu ler as histórias e outro nível de abstração para tu ler o código. Está tudo no mesmo pacote. Quando tu executa num continuous integration, tu só vê bonitinho ali o dado quando então. Então, assim, o ganho não necessariamente vem da ferramenta, né? Para a gente fechar, assim, o papo tá bom demais, assim, daria para bater papo sobre isso por muito mais tempo, mas também quero respeitar o teu tempo aí, Cristiano. Tu utiliza alguma ferramenta para colaborar entre os três amigos quando tu estava fazendo o desenvolvimento guiado pelo comportamento? Bem, as ferramentas que normalmente nós usamos, elas são analógicas, é um quadro branco e uma caneta. Sim. Obviamente que por conta O do Miro, quem Covid, sabe? e o mundo mudou e não há sombra de dúvida que o Miro, ou ferramentas ou quadros brancos virtuais equivalentes, eles são substitutos. O Miro, em particular, é uma ferramenta muito boa. Quem não conhece, eu recomendo muito testar. E ele, enfim, permite você colaborar num canvas infinito. E ele é super fácil de usar e é uma ferramenta que agrega bastante valor na Eu colaboração, gosto muito. especialmente a assíncrona, né? Quando Sim. você tem pessoas em vários países, horários diferentes, então ele funciona muito, muito bem. Mas no final das contas, não existe uma ferramenta, use a ferramenta X ou Y, que ela vai te ajudar a fazer BDD, porque, de novo, BDD é mais um mindset do que qualquer coisa. Legal. Foi bom demais esse papo. Eu acho que esse vídeo ele vai ter bastante sucesso no canal porque tem muita gente que me segue que fala bastante ou que pede ajuda sobre Cucumber, sobre BDD, que não tem esse entendimento sobre realmente o que é o BDD e acha que é uma coisa e é outra. Então eu acredito que a galera vai gostar desse conteúdo, principalmente vindo de uma pessoa que é uma referência como você, Cristiano. Eu queria deixar um espaço
no final aqui. Se tu tiver qualquer iniciativa que tu queira promover, sempre que eu trago convidados para o meu canal, eu gosto de deixar um espaço no final para que o meu convidado promova qualquer iniciativa. Então, vou deixar um espaço para ti aí agora. E muito obrigado de novo. Que é isso, eu que agradeço e sinta-se à vontade para me convidar para conversar sobre outros assuntos. É sempre um prazer Com poder certeza. contribuir e bater esse papo. Mas com respeito ao que você falou, eu venho nos últimos tempos tentando entender melhor como as pessoas estão usando o BDD, ou até mesmo o Cucumber com o Gherkin. E estou tentando, durante essas conversas, entender quais são os desafios, quais são os pontos de fricção, quais são as dificuldades, no geral, que as pessoas, as equipes, as empresas, elas estão tendo na implementação de BDD. Então, quem tiver, enfim, assistindo esse vídeo e tiver interessado em trocar um papo, enfim, trocar umas figurinhas, compartilhar comigo os desafios, seja quem já está usando ou quem está tentando usar, quem está usando e tendo sucesso, porque eu gostaria de ouvir um pouco dos casos de sucesso, ou quem está usando e está tendo muita dificuldade, eu gostaria de ouvir e poder dar algum tipo de conselho. Então, se vocês se interessarem, enfim, sintam-se à vontade de entrar em contato comigo. Eu vou pedir para o Valmir colocar o meu LinkedIn e o meu e-mail na descrição desse vídeo, mas meu e-mail é ccristiano, tem dois C, ccristiano.caetano@gmail.com. Então, me manda um e-mail ou entra no meu LinkedIn através do link que o Valmir vai colocar na descrição do vídeo. E, enfim, eu estou aberto à discussão, estou bastante interessado em fazer essa conversa e aprender mais como as pessoas estão usando BDD, Cucumber e aplicando o Gherkin no seu dia a dia. Show de bola. Pode ter certeza que vai ter esses links na descrição do vídeo. Eu até uma coisa que me veio à cabeça agora que tu falou, queria ouvir os casos de sucesso. E os times de desenvolvimento que eu vi tendo mais sucesso utilizando o Gherkin, pensando bem hoje, assim, é a galera que vem do mundo Ruby e Rails, porque o pessoal do Ruby e do Ruby on Rails tem uma pegada assim mais raiz de automação de testes. Então, é uma impressão, pode ser uma impressão errada, mas é uma impressão que eu tenho, que é uma galera que, mesmo times sem QAs, utilizam ferramentas nesse sentido e conseguem entregar softwares assim, né, que a gente, como usuário, gosta de utilizar. Então, pode ser que acabe entrando em contato contigo uma galera aí do mundo do Ruby, o mundo do Rails, mais do que, posso estar errado, né, mas é uma impressão que eu tenho, assim, realmente. Cristiano, de novo, muito obrigado por esse bate-papo, visto que tu deixou as portas abertas aí para a gente conversar sobre outros assuntos no futuro. Pode aguardar, que com certeza eu vou te chamar para a gente conversar sobre mais alguma coisa aí. E para você que está assistindo, se conecta com o Cristiano, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar as notificações para receber as novidades aí do que eu estou fazendo aqui pela Talk About Testing. Toda semana tem live, toda semana eu estou lançando vídeo novo, seja um vídeo hands-on, uma conversa com profissionais. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Cristiano. Abração, tchau, tchau.